Estamos de volta aqui na Arena Expocast, direto dos estúdios. E aí uma surpresa aqui, chegou aqui para conversar com a gente, o Kelvin Meirelles, que eu acompanho já o trabalho dele nas redes sociais. Kelvin, um prazer ter você aqui. Obrigado. Estou aqui hoje com uma missão de conseguir entender um pouquinho melhor como é que funciona. Sou corretor de planos de saúde e até eu me questiono o que eu estou fazendo aqui, né? Que é um evento mais técnico, de conexão, de negócios, mas a minha curiosidade eu acho que é a da minha audiência também. Eu venho aqui para poder entender melhor um pouco como que funciona os complexos hospitalares e quais são os diferenciais, porque eu percebo quando eu vou comercializar os produtos de plano de saúde que as pessoas têm muita dificuldade em entender quais são os diferenciais dos hospitais e elas acabam indo como referência por uma indicação e não por um nível de consciência. Então, às vezes, o hospital está tão preocupado em investir em tecnologia, que de fato ele é bom nisso, porque ele tem capital, ele consegue absorver recurso, mas no fim do dia ele acaba não conseguindo absorver esses clientes porque ele não veiculou a informação certa. Então, eu rodo os hospitais, faço meio que alguns conteúdos de experiência para poder conseguir trazer isso para a realidade. E aí a coisa foi tomando proporção. E eu só comecei a me dedicar mais assim quando eu vi que realmente isso era uma dor, não era só uma curiosidade minha, era em maioria também da minha audiência. E aí fui no Mater Dei, fui no Madre Teresa, fui no Horizonte e conhecendo esses hospitais eu vi que de fato são grandes hospitais, hospitais robustos, mas que em alguns momentos assim as pessoas não tinham a dimensão do que tinha ali. E aí agora na feira também estou conseguindo perceber que tem hospitais que não são tão falados, porque a gente sabe que os hospitais da capital eles já têm esse prestígio pelo público, mas existem hospitais também no interior que também têm um grande investimento em tecnologia, às vezes uma mesma robustez que a capital também promove, mas também não é tão veiculado. Então o meu papel aqui hoje é entender qual que é a dor do hospital e de fato trazer isso para a minha audiência. E não só isso, né? Porque hoje eu, além de vender planos de saúde, eu vendo outras coisas assim também dentro do ramo de saúde. Sim. Então eu tento me tornar um hub cada vez mais para poder conseguir conectar essas informações de forma vertical. Então saúde, hábitos saudáveis, tudo dentro de uma linha, porque eu acho que no final do dia tudo tem essa conexão. Ok, como é que você entrou na área assim? Você caiu de paraquedas? Não. De onde você veio? Qual que é a sua formação? Eu comecei como corretor de seguros e aí nessa linha de corretor de seguros eu sempre atuei muito no que era a preferência do mercado, que é o seguro de automóvel. E aí eu fazia um trabalho no seguro de automóvel que era de visitar as oficinas e questionar sempre sobre os resultados que os mecânicos estavam tendo sobre aqueles carros que estavam sinistrados, né? Basicamente os carros batiam, iam para as oficinas e lá tinha uns gargalos assim operacionais sobre peças. E eu pegava, levantava da cadeira e ia lá para poder resolver. E aí em algum momento eu peguei e comecei a vender o plano de saúde. E aí essa venda de plano de saúde começou a me deixar um pouco prostrado porque eu não conseguia entender qual que era o meu papel naquela venda. Eu sentia que era meio que uma venda culposa, sabe? Sim. Os 3 clientes que chegaram para mim inicialmente foram clientes que já sabiam o que queriam e simplesmente tiraram o pedido de mim. E aí eu falei, poxa, eu preciso de ser um agente realmente de transformação, eu quero somar alguma coisa aqui. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer, né? Dentro do plano de saúde, o que eu posso incorporar que eu já aprendi lá atrás? E eu falei, eu acho que tudo ensina a gente de alguma forma. E aí eu peguei e falei, se eu fizer o que eu já fazia lá no seguro de automóvel, aqui no plano de saúde. Falei, então beleza, agora se der algum problema com o meu cliente no hospital, eu vou pegar para poder resolver. E se necessário for, eu vou pegar e vou lá no hospital. E aí eu tive um problema de um cliente que precisou de fazer uma transição, ele estava no interior, ele teve um problema no coração, e aí ele tentou fazer uma remoção e não conseguiu. E aí eu tomei a situação para mim e falei, pode pegar aí uma ambulância, resolve e depois a gente vai ver o que dá. Entramos numa briga ali com uma operadora e aí a gente conseguiu ter êxito, coisa que sem mim ele não teria. E aquilo me deu uma satisfação pessoal muito grande. E aí eu falei, não, então nessa venda aqui, apesar de eu não ter conseguido ter feito ela de forma ativa, eu consegui resolver, eu consegui ser uma plataforma de mudança na vida do meu cliente. E aí, através disso, eu comecei a incorporar tudo que eu aprendi no seguro de automóvel, que era muito burocrático e crítico, num ambiente que é muito mais burocrático, muito mais crítico, que é a saúde. E a gente sabe que hoje aí o mercado de saúde suplementar, ele enfrenta vários desafios, né? Tem os desafios do reembolso, os desafios da ANS, das normativas, e eu acho que é assim, dessa forma, porque o contexto pede que seja assim. Infelizmente, a gente sabe que tem muito furo, muita fraude, então o meu cliente às vezes ele se sente desassistido. E uma pergunta que eu faço para os clientes que hoje chegam para mim, vindos de outros corretores, é:
eu estou aqui para poder te fazer a venda, mas para poder também acompanhar o pós-venda. Então você vai ficar comigo por um tempo muito grande. E aí a linha de cuidado que a gente traz para os clientes é isso, sabe? Um serviço de concierge médico. É de pegar na mão dele na hora da venda, mas de madrugada, quando ele chegar no Felício Roxo e precisar de ajuda, ele vai ligar para o meu celular pessoal. E aí eu acho que falta isso um pouco no mercado, né? Porque você falou tudo. Às vezes as pessoas não têm essa noção de como é que funciona, né, o trabalho de corretagem, seja do ramo mesmo de veículos, né, ou dos planos de saúde. Você é a cara da empresa. Então, se ele comprou o plano com você, é a você que ele vai recorrer. Como é que é isso, assim, você ser acionado em momentos que você não imaginava, né? Acontece, às vezes, de madrugada, o telefone tocar, então, ou no fim de semana. Como eu vim de um contexto muito crítico, que é do seguro de automóvel, onde as pessoas elas me procuravam para poder ir no local da ocorrência, atender o telefone de madrugada é algo hoje muito tranquilo. E assim, a carteira também ela tem uma sinistralidade baixa, ou seja, as pessoas menos usam do que mais usam. É por isso que é um negócio rentável. Mas sim, eu fico disponível. Hoje eu fico por conta de algumas cadeiras dentro da empresa, mas eu tenho um time que, inclusive, eu sou muito grato por eles. Eles estão me acompanhando, estão fazendo o meu back-office hoje e eles me ajudam dentro do horário comercial. Mas depois do horário comercial, de fato, eu fico na linha de frente. Mas como assim na linha de frente, né? Se você precisar, tentou internar e não conseguiu, precisou de uma guia e deu problema, seu reembolso travou, qualquer parte burocrática, a gente vende a promessa de que a gente vai conseguir resolver. E aí a gente coloca a mão, realmente resolve e deixa o cliente completamente isolado para poder deixar ele ali só pela parte emocional, sabe? Porque a gente entende que um momento de intercorrência talvez a gente tenha ali o pior contexto da vida dele, mas que a gente consiga fazer aquilo ali de forma surpreendentemente boa. Porque não é porque a pessoa está no estágio terminal de vida que a gente não consegue surpreender ela. E muitas das vezes as pessoas no ramo comercial se acovardam, né? Falam assim, não, ele contratou comigo, eu não vou tomar frente para poder resolver. Mas a gente não, a gente toma frente das coisas. Quando o cenário está crítico, a gente pega para poder resolver. A gente de fato vai atrás das operadoras quando tem alguma coisa travada. E quando esgota tudo, que a gente sabe que em muitos contextos trava e a gente não tem braço para poder evoluir de forma administrativa. Aí a gente esgota todas as possibilidades, mas assim, com muitas cartas na mesa, sabe? A gente chegou até aqui, a gente fez tudo isso. E aí talvez em algum momento ou outro o cliente acabe precisando de judicializar alguma condição. Mas o nosso papel ali é muito assim, esgotar todas as tratativas administrativas. E no contexto hoje de mercado de saúde suplementar, a gente sabe que é necessário e pouca gente está disposta a fazer isso, né? Porque quando chega nesse momento crítico, pouca gente quer colocar a mão, né? Bateu de carro e precisa internar, para onde vai? Ah, deixa que a família resolve. Não, eu vendi e eu vou fazer o pós-venda também, sabe? Olha, se ainda não apareceu para você rolando aí na sua timeline, em algum momento vai aparecer algum conteúdo do Kelvin, que já apareceu para mim você visitando um hospital. Quando é que você enxergou a força das redes sociais para dar visibilidade para o seu trabalho? Eu vou comentar com vocês como que começou isso tudo, né? Ano passado, agosto, eu já fazia muitos vídeos na internet e como eu disse aqui já hoje, né? Eu acho que tudo, absolutamente tudo prepara a gente. Talvez a gente despreze algum momento da nossa vida, mas aquilo ali está preparando a gente para poder ir para o próximo nível. E eu sempre fui um cara que criei muito conteúdo, mas de forma pessoal. Então eu vlogava ali os meus treinos, eu era atleta de triatlon e eu pegava e filmava aquela jornada e eu não achava que aquele negócio ia me dar em nada, mas eu sempre gostei muito. E aí eu fazia de forma espontânea. Agosto do ano passado eu estive aqui em Belo Horizonte, porque eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de Juiz de Fora, uma cidade que fica mais ou menos 260 quilômetros daqui, fica mais próximo do Rio, inclusive, do que de Belo Horizonte. Pois é. E eu fui super bem acolhido aqui. Inclusive, nessa data, eu estive no Mater Dei de Nova Lima para poder conhecer como era a estrutura da maternidade deles. E aí eu fui... Mas você sempre fez isso assim? Não fazia. Nunca fez? Nunca fiz. Eu fazia para conteúdos pessoais. Então eu vlogava o meu dia a dia, eu filmava um churrasco de família, mas nunca fiz esse formato assim tão intenso. Em agosto, eu vim aqui em Belo Horizonte e falei assim, poxa, eu vou lá no Mater Dei para poder conhecer. Eu falei, cara, mas se eu for lá, eu vou filmar. E se eu filmar e não falar nada com eles, depois eles vão brigar e vão pedir para poder tirar. É melhor ser verdadeiro. Aí antes de ir, eu peguei e mandei um e-mail. Falei, tô indo, sou corretor, vou filmar, posso? Aí eles podem. E aí eu fui super bem recebido pela equipe, que sempre me tratou muito bem desde o primeiro momento, abriu todas as portas para mim, mesmo quando eu tinha 8 mil seguidores.
E hoje são quantos? Hoje são 44, se a conta ali ainda não subiu. Ontem era 43 e eu estou evoluindo assim a cada dia, porque eu acho que o meu intuito na rede social está sendo esse, sabe? É conseguir furar a bolha e não ficar falando só para médico e hospital. É conseguir falar um pouquinho de Belo Horizonte, que é uma cidade que me acolhe muito, como que é o meu contexto aqui, como que eu vivo dentro disso tudo. E aí foi o que eu falei, né? Essa perspectiva que eu trouxe comigo de conseguir vlogar os meus treinos, acabou virando conteúdo profissional. Então eu nem imaginava que toda aquela dinâmica que eu vivia no dia a dia me traria para um dia certo, na hora certa, para poder conseguir filmar as coisas certas. E aí em agosto de 2023 fui lá no Mater Dei, fiz um vídeo, bateu 250 mil visualizações. E aí eu comecei a enxergar uma estrutura ali por trás. E aí implementei uma estrutura de vendas para poder absorver esses clientes. E hoje a gente está assim, focado no digital 100% para planos de saúde e mostrar essa perspectiva assim, sabe? Kelvin, que ainda não faz esse trabalho, você enxerga um horizonte para aquele corretor antigo que fica só lá dentro da empresa, sentado no escritório, de não fazer essas visitas, de conhecer, de mostrar para um eventual cliente o que ele vai encontrar quando precisar nesse momento, às vezes, de fragilidade? Eu acho que a primeira coisa que eu vou falar para o meu colega de profissão e para outras pessoas também que têm medo de se expor, é olhar para as dificuldades que tem na vida, né? Porque é tão fácil chegar e sair abordando clientes, como os nossos colegas tradicionais faziam, que é o porta a porta, né? Porque só depende da gente. Você levanta a cadeira, vai lá e realmente corre atrás do porta a porta. Mas fazer um vídeo e conseguir chegar em 100 mil pessoas é muito mais factível do que fazer esse trabalho de porta a porta. Então, assim, se você não faz, tudo bem, não tem problema, mas ainda está em tempo de você poder fazer. E existem muitas oportunidades, né? Não é porque eu falo e você não pode falar, não é porque eu fiz um conteúdo que você não pode fazer, não é porque eu visitei o hospital que você não pode visitar. Sabe por quê? No final do dia tem gente que vai com a minha cara, mas tem dia que simplesmente a pessoa não vai olhar pra mim e vai gostar do que eu tô falando. Então assim, talvez o mesmo vídeo no Mater Dei com outra pessoa falando vai rodar bem. Então eu acho que é muito dessa dinâmica, sabe? A internet ela dá essa possibilidade porque nem todo mundo vai agradar todo mundo. E é justamente onde eu não agrado um seguidor que esse outro meu colega consegue agradar. Então eu acho que é um campo de oportunidade muito grande. A minha dinâmica de vida mudou completamente. Estou aqui hoje porque eu, de fato, estou conhecido no ramo. Eu estou aqui na feira, as pessoas me param. E o reconhecimento disso é gostoso, sabe? Porque não é só por dinheiro. Você sabe que, de fato, você está conseguindo ajudar as pessoas. Porque o que traz isso para mim como uma clareza é que eu tenho 44 mil seguidores, mas eu não tenho 44 mil clientes. Então, muitas das vezes, as pessoas que estão me seguindo ali, elas estão absorvendo conhecimento para poderem utilizarem do seu plano de saúde que não é contratado comigo. Sim. E aí você olha para aquilo tudo e fala assim, poxa, de fato, a mamãe está tendo filho lá no Neo Center, no Mater Dei, porque ela viu um vídeo meu e ela sabe que ali realmente é bom. E aí você sabe que você consegue ser uma pecinha de transformação e cuidado na vida das pessoas. Ok, óbvio, hoje você tem uma estrutura de trabalho que provavelmente você não tinha antes, né, quando você iniciou, né, de uma equipe te acompanhando. Quem às vezes quer iniciar isso e não tem uma equipe, o que você diz para essa pessoa? Olha, eu tenho muito uma crença de mínimo viável para as coisas acontecerem, sabe? E eu tenho também para mim a crença de que a gente não precisa de fazer as coisas perfeitas, é muito pelo contrário. Eu jogo o jogo do imperfeito. O que é o jogo do imperfeito? Eu vou fazer, independente das condições, e se ficar horrível, eu vou continuar fazendo. Porque eu acredito que a gente precisa de ser incrivelmente ruim até que a gente se torne inquestionavelmente bom. E eu faço isso na minha profissão, desde a parte comercial até o marketing. Então o vídeo que às vezes sai borrado, porque a câmera não estava limpa, igual saiu ontem, eu vou postar. O vídeo que às vezes sai com áudio, porque o microfone não está plugado, eu vou também postar, porque é melhor fazer isso do que não fazer nada. Na parte comercial não foi diferente. Quando eu postei esse vídeo do Mater Dei, eu tive um impacto muito positivo. Eu tive um problema que eu acho que todo empresário no ramo de saúde suplementar quer ter, que é ter a porta do restaurante aberta e não conseguir colocar o pessoal para dentro de casa. E aí eu fui incorporando melhorias dentro daquilo ali e eu entendi que o melhor cliente era aquele que realmente não sabia o que queria. Porque muitos momentos chegaram clientes para mim e eu falei, poxa, eu quero só os clientes bons, estão chegando 400, 500 leads por mês, mas eu não estou tendo conversão. E aí eu falei, poxa, isso é muito por uma incompetência minha, que não estou conseguindo alimentar esse lead de informação suficiente. Então hoje o que a gente faz? A gente tem um trabalho lá de pré-venda, venda e pós-venda, onde a gente pega, recolhe as informações do lead, trata ele de uma maneira que a gente desperte de fato a vontade nele e a gente leva ele do extremo inconsciente até um extremo consciente.
para ele poder chegar no final de semana ou no mercado central e começar a propagar a nossa mensagem. Então, cada vez mais eu estou vendo isso como um resultado positivo. Os clientes que chegam para a gente, eles não têm conhecimento, não sabem muito bem como funcionam. Esse podcast aqui, talvez ele pode até viralizar. E a pergunta que eu vou deixar para as pessoas é: aonde que hoje você busca plano de saúde? A gente não tem isso muito bem claro, né? Vocês que têm aí a vivência dentro da bolha, talvez para vocês seja muito claro. Mas chega para alguém fora da bolha, a gente não sabe aonde que a gente procura, a gente não tem muito essa ideia. E aí eu vejo um mar de oportunidade que a gente tem. Então, cada vez mais eu vou estar focado em fazer um canal de aquisição de clientes forte, mas não só isso, em tratar esses clientes, porque a nossa maior expertise hoje, ela não está em vender, ela está em fazer um pós-venda bem feito. E como que eu faço um pós-venda bem feito? Quando eu te falo, Guilherme, o que você tem contratado, porque aí você vira um promotor, você sabe usar bem o seu plano e também nos finais de semana você começa a falar o meu nome. Kelvin, deixa um recado aí para quem está acompanhando a gente. Para a galera que está dentro da bolha, vou pedir para que vocês tenham cada vez mais força para poder levar a mensagem de vocês e se importem muito com o marketing. Os hospitais, as clínicas, levem isso como diferencial, porque bom vocês já são, mas as pessoas precisam de saber que vocês são bons. E não se amedrontem quanto a isso, porque eu sei que a internet não é um lugar saudável, é um lugar muitas vezes hostil, onde as pessoas cancelam, mas foi como eu falei, a gente não pode ser covarde e deixar de propagar nossa mensagem, porque a gente acredita que não vai ter retornos positivos com aquilo. A gente não vai agradar todo mundo e eu acho que a gente tem que levar nossa mensagem. Tem momentos sensíveis, como eu já falei de oncologia, falo de cuidados de transição, cuidados paliativos, falo da clínica de transição de cuidados que tem aqui em Belo Horizonte. São assuntos sensíveis, são temas que a gente às vezes se questiona se deve falar, que são pessoas que às vezes estão no fim do curso de vida, mas a gente tem que conscientizar a população para que a gente leve isso cada vez mais de forma pulverizada. E para quem não é do mercado, para que ainda não tenha se exposto, eu fico pensando que às vezes o seu próximo sonho está somente a 5 centímetros de você, que é a câmera do seu celular. Então, assim, é covardia você não passar a sua mensagem adiante, porque se a gente veio na Terra com uma única missão, que é deixar as coisas melhores do que a gente encontrou, então tá aí, a sua mensagem ela tem que ser propagada, as pessoas têm que entender o que você está aqui fazendo, sabe? Queria te agradecer, Kelvin, ó, bate-papo aqui. Parabéns pelo seu trabalho, por desmistificar esse lado e mostrar coisas que a gente jamais teria acesso. Beleza, obrigado, Guilherme. Eu agradeço aí e ano que vem espero estar de volta aí. É isso aí. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência aí. A gente volta amanhã, direto aqui da Arena Expocast. Então, fique ligado na nossa programação.